Fala rapaziada, beleza pura? Galera, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre forças intermoleculares, tá? Um conteúdo bem corriqueiro do Enem. O Enem gosta de colocar esse conteúdo em suas questões, tá bom? Então, para começar, eu quero que você entenda que existe uma diferença entre interações intramoleculares e interações intermoleculares, tá? Não confunda isso. As interações intramolecular acontecem dentro da molécula. Melhor ainda, ela acontece entre os átomos que estão compondo aquela molécula, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ácido fluorídrico, o HF. Então, aqui existe uma interação entre esses dois átomos, né? Dentro da molécula existe uma interação. E essa interação é aquela ligação que nós costumamos estudar, né? Aqui no caso, nós temos a ligação covalente. Tá aqui, ó, ligação covalente, tá? Eu tenho mais uma molécula de ácido fluorídrico, existe uma interação entre os átomos, então eu tenho uma ligação covalente, tá? Que é a interação intramolecular, aqui de novo, ó, entre os átomos, ligação covalente. Então o que nós vimos aqui foram ligações, né, que uniu átomos, ou seja, interações atômicas. É o que a gente chama de interações intramolecular, dentro da molécula. Só que uma molécula pode se atrair a outra. Isso aqui é possível, turma, ó. Essa atração entre moléculas. Aí é que surge o que nós chamamos de interações intermoleculares, forças intermoleculares. Então, cuidado, não confunda, tá? Intramolecular dentro da molécula, entre átomos, e intermolecular fora, entre moléculas, entre uma molécula e outra. Eu vou beber um copo de água. Existem várias moléculas de água ali atraídas, né? Então aquelas moléculas se atraem por forças intra ou inter. Por forças o que, turma? Intermoleculares, né? Porque são as moléculas que estão atraídas. Para formar a molécula, o H2O, aí é que vai existir a força intramolecular. Agora, depois que a molécula já foi formada e elas estão ali juntas, atraídas, existe uma força entre moléculas que é a intermolecular, tá bom? Três forças intermoleculares aqui. Nós temos a dipolo induzida, conhecida como forças de London ou dipolo temporário, também recebe esse nome. Nós temos a dipolo permanente, conhecida como dipolo-dipolo. E temos as ligações de hidrogênio, também conhecida como ponte de hidrogênio, tá? Rapidinho para você. Essa força dipolo induzida é aquela força que só atua em moléculas apolares, tá? As moléculas apolares, elas só se atraem por forças de dipolo induzido, dipolo temporário, forças de London, tá? As dipolo permanentes são aquelas que atuam em moléculas o quê? Polares. Então, moléculas polares são atraídas por essa força aqui de maior intensidade. Ela é mais intensa do que a dipolo induzida. Por quê? Olha o nome, dipolo permanente. Aqui, naturalmente, dentro da molécula, existe formação de polos. Enquanto aqui os polos foram induzidos, são instantâneos, são mais fracas, tá? E as forças mais intensas são as ligações de hidrogênio. Ela também atua em moléculas polares, beleza. Mas sendo mais específico, ela vai atuar em moléculas onde você tem hidrogênio se ligando ao FON. Como assim ao FON? Se ligando ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, que são os elementos mais elettronegativos da tabela periódica. Então, olha o que eu estou te dizendo. Se você tem moléculas que contêm hidrogênio ligado a um desses três aqui, não perde tempo. É uma ponte de hidrogênio. O exemplo é a água, a amônia e o ácido fluorídrico. Você tem hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio e hidrogênio ligado ao flúor. Então, moléculas como essas que tem hidrogênio ligado ao FON, você tem as pontes de hidrogênio, tá bom? Agora, moléculas polares, por exemplo, HCl, né, uma molécula polar. Então, essa molécula ela é polar e ela não está, o hidrogênio não está ligado ao FON, né? Então, nós temos dipolo permanente. E em moléculas apolares, como por exemplo o H2, o O2. Então você tem ali exatamente dipolo induzido, tá? Ainda existe uma outra situação, que é quando você tem um íon atraído a moléculas polares.
tá? A gente chama isso de atração íon-dipolo. Isso acontece quando você tem um composto iônico, né? Você tem íons, cátions ou ânions, originados do composto iônico, e eles são atraídos a moléculas polares. Por exemplo, você tem o Na+ atraído à água. A água é uma molécula polar, o Na+, ele é um cátion, né? Ele surge de uma ligação, de uma dissociação de uma ligação iônica. Então você tem o que a gente chama de íon dipolo. Vamos gravar outros vídeos especificando isso, mas isso aqui é de uma maneira bem rápida, ligeira, um bate-volta sobre forças intermoleculares. Valeu!